Então agora nós vamos ter a segunda pesquisa, a segunda palestra da manhã, da professora Mirela M. Moura, falando de pesquisas em redes sociais, em busca do genoma de relacionamentos profissionais. Então, bom dia, pessoal. Mais uma palestra então da EVComp, quinto dia. Tá todo mundo bem? Já tá filmando? Não. Essa parte depois a gente corta? Não. Tá, depois corta essa parte. Então, eu sou a professora Mirela, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, tá? E quando eu digo minha pesquisa, é a pesquisa do meu grupo, tá? Dos meus alunos. Eles pesquisam e eu só gerencio. Não, brincadeira, eu ajudo também um pouquinho. Montar uma apresentação dessas começa sempre pelo título, e eu queria um título que fosse bacana. Então tá aí o título que eu bolei: Pesquisas em redes sociais em busca do genoma de relacionamentos profissionais. Todo mundo sabe o que são redes sociais? Todo mundo tem conta em redes sociais? Alguém não tem conta em redes sociais? Tá, todo mundo tem. Então todo mundo sabe, certo? Todo mundo sabe o que é uma rede social, todo mundo sabe quais são as redes mais usadas, todo mundo sabe quem usa, como usá-las. Mas será que todos sabem como lucrar com essas redes? Ou quem são as pessoas influentes nessas redes? Ou como que essas redes evoluem? São todas perguntas pertinentes de pesquisa. E, em resumo, essas perguntas servem para vários tipos de redes. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de mídias sociais. E está aqui um resuminho. Então, as mídias sociais, né, são várias pessoas e organizações, são para vários domínios diferentes, com vários objetivos. E para mim, eu, Mirela, pesquisadora, o mais importante são os dados. A minha área de pesquisa é banco de dados. E o meu interesse em cima das redes sociais são os dados. Então aí vem o título da pesquisa, né, dessa palestra. Então, pesquisas em redes sociais, que todo mundo sabe o que é, em busca do genoma de relacionamentos profissionais. Genoma, todo mundo sabe o que é o genoma? Pois então, Projeto Genoma, grande sucesso aí desse século. É um projeto internacional, né? Foi um grande projeto internacional, e o objetivo era bem específico. Era estudar o DNA humano e considerar principalmente os aspectos físicos e funcionais do DNA. Então, um grande esforço internacional com um objetivo bem específico. Aqui, em redes sociais, a gente não tem um esforço, a gente tem vários esforços. Então, são vários indivíduos e várias organizações estudando redes sociais. E aí, aplicando e desenvolvendo, propondo novos modelos, novos padrões, novas métricas, para caracterizar e desvendar os relacionamentos. Então, enquanto o genoma está preocupado com o aspecto físico, nosso aspecto biológico, aqui a gente quer saber os relacionamentos. Então, né, fazendo aí um paralelo entre o genoma e as pesquisas de redes sociais, então o Projeto Genoma era um esforço internacional, na área de redes sociais são vários. O genoma é um indivíduo como foco, aqui a gente quer saber, né, a comunidade, os vários indivíduos. O objetivo era um tipo de DNA, aqui a gente quer saber os vários tipos de relacionamentos. E era específico para físico e funcional. E aqui a gente quer as inúmeras dimensões e finalidades dos relacionamentos. Então, é um processo bem mais complexo e existe muito sendo publicado em redes sociais. Todo mundo conhece a DBLP? Tá lá, DBLP. Então, é a maior biblioteca digital online, né, com trabalhos de computação, são mais de 4 milhões de trabalhos em computação, e ela está sempre crescendo. Se vocês fizerem uma pesquisa por social networks na DBLP, vocês vão encontrar aí mais de 10 mil trabalhos publicados por mais de 17 mil pessoas. Aqui é a evolução no ano, né, conforme o ano. Então, tem muita coisa sendo publicada em cima de redes sociais. E o mais interessante é que não é só na computação. Essa biblioteca digital, ela dá computação. Mas se vocês forem para as outras áreas, vocês também vão achar trabalhos de redes sociais. Então aqui eu tenho um capítulo de livro de economia,
que ele discute o valor das redes sociais. E aí ele começa, olha só, as pessoas com quem a gente interage regularmente, né, no nosso dia a dia, e até as pessoas que a gente interage esporadicamente, influenciam as nossas crenças, as nossas decisões e os nossos comportamentos. Olha que interessante, isso um economista falando. Exemplos dos efeitos das redes sociais na atividade econômica são muitos, tá? Pervasivos, incluindo papéis na transmissão de informações sobre emprego, sobre produtos, sobre tecnologias e até sobre opiniões políticas. Isso um economista falando. E mais, tá? Então as redes de relacionamento entre essas várias organizações afetam a pesquisa e o desenvolvimento, tá? De atividades de patente, de padrões, de política, de vários aspectos. E aí ele conclui assim, dados esses muitos papéis das redes na atividade econômica, as redes sociais têm sido cada vez mais pesquisadas por economistas. Então, o valor da rede social não é só para a computação, para as outras áreas também tem muito valor. E a finalidade também não é só para a computação. Tá? Então, redes sociais, a área como um todo, ela tem valor para outras áreas. Aqui, um exemplo real, então, um grande projeto do DCC, desenvolvido, coordenado pelo professor Wagner Meira, de estudos de dengue no Brasil. Então, o objetivo era bem simples, tá? Simples. O objetivo era simples, fazia nem tanto, mas o objetivo era simples. Minerar dados do Twitter para descobrir focos da dengue. Tá? E aí eles foram descobrindo que, olha só, além de descobrir esses focos da dengue, detectar surtos da dengue, dava para predizer surtos futuros só com base em mensagens do Twitter. Tá? E com essa predição dava então para fazer ações de combate mais apropriadas. Tá? E esse projeto foi encampado lá pelo Ministério da Saúde, em 2011. Então, o Observatório da Dengue é chamado o projeto. Então, o valor desse projeto, isso aqui é computação. Isso aqui quem faz é a computação. A gente propõe algoritmos, propõe modelos, pega os dados do Twitter e dá um resultado. Esse resultado não é só para a computação, para as outras áreas também, como por exemplo a saúde. Então aqui para encerrar essa introdução, né, dessa discussão do título da palestra, né, Genoma de Relacionamentos Profissionais. Então aqui no Genoma de Relacionamentos, o que eu quero? Eu quero saber, identificar como as pessoas interagem, quero definir métricas específicas para essa interação. E aí são 3 pontos principais, tá? 3 problemas principais. Caracterização, como esses relacionamentos são, evolução, como que essa rede veio a ser, e prospecção, como é que ela será no futuro. Tá? E em cima de relacionamentos profissionais, é importante que sejam profissionais. Por quê? Não são os relacionamentos pessoais de amizade, por que não? Ou de afeto, ou qualquer outro tipo de relacionamento. Porque para discutir esse tipo de relacionamento, eu vou ter que entrar na psique humana. Aí foge da minha área completamente. Tá? E aí eu preciso de dados e eu não tenho dados sobre isso. Então, relacionamentos profissionais, os dados são disponíveis ou são coletáveis, é o que a gente faz, a gente coleta esses dados. E é um amplo campo aberto, muita coisa interessante que dá para fazer. Então essa é uma breve introdução, tá? A seguir então, aqui vem o roteiro dessa palestra, alguns conceitos base e aí as contribuições das pesquisas do meu grupo de pesquisa. Tá? Então vou apresentar algumas dessas contribuições para vocês. E depois termina com outras pesquisas e trabalhos futuros. Então vamos lá. Conceitos base. Tá? Então aqui, o que é dado, o que é modelado e o que é calculado. Isso é importante. Tá? Então o que eu tenho como dado? Eu tenho a rede social. Dessa rede social eu consigo extrair os indivíduos e as organizações e os relacionamentos. Isso é dado. Isso é o que eu tenho, é a minha entrada. Tá? A partir disso, eu vou fazer modelagem, vou modelar esses dados. Como? Usando grafos. Tá? Por que grafos? Bom, porque vocês vão ver que combina bonitinho grafos de redes sociais. Então, nesse grafo eu tenho nodos, vértices, por exemplo, pessoas,
e eu tenho arestas ou links, por exemplo, os relacionamentos entre essas pessoas. E aí eu vou fazer vários cálculos, tá, para entender como é que essa rede funciona. Então tem coeficiente de clusterização, grau, closeness, betweenness, overlap, tem várias métricas que existem para eu entender o funcionamento dessa rede. Tá? E além dessas, eu posso propor novas, que eu vou mostrar para vocês também. O grafo, tem vários tipos de grafo. Tá? Todo mundo já fez a disciplina de grafos na graduação? Todo mundo já fez? Alguém? Bom, resumindo, eu não sei se todo mundo lembra, mas os grafos têm vários tipos diferentes. Tá? Pode ser bipartido, multipartido, pode ser multigrafo, pode ser multiníveis. E essa diversidade de modelagem casa muito bem com a diversidade das características que eu tenho nas redes sociais. Tá? Então, a maneira mais comum de modelar uma rede social é usando grafos. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma modelagem, é um exemplinho pequenininho, tá? Do GitHub. Todo mundo conhece o GitHub? Quem não conhece, procura, vai resolver muito problema da vida de vocês, o GitHub. Tá? Então, o GitHub eu posso modelar ele também como uma rede social. Tá? Por exemplo, eu posso ter as pessoas que desenvolvem projetos, e esses projetos são em linguagens de programação diferentes. Então, eu posso agrupar as pessoas pela linguagem de programação. Aqui em vermelhinho, as pessoas que fazem projetos em Ruby, aqui em amarelinho as pessoas que trabalham com JavaScript, aqui em azulzinho as pessoas que trabalham com Python, e aí eu traço conexões diferentes entre essas pessoas e estudo essa rede. Beleza. A gente vai voltar para essa rede mais adiante. Tá? Então, esses são os conceitos básicos, tá? Tem muito mais, tá? Mas como é uma apresentação aí de 1 hora, eu tenho que condensar. Agora eu começo a entrar, então, nas pesquisas do meu grupo, tá? E algumas das contribuições dessas pesquisas que o meu grupo fez. Então, uma das contribuições mais bacanas que a gente teve agora, foi publicada ano passado, é uma taxonomia. Taxonomia, o que é? Pega aquele monte de trabalho que tem publicado na área, eu mostrei para vocês lá o grafo, né, com milhares de trabalhos publicados na área. Então, pega algum desses trabalhos e organiza eles numa taxonomia, numa classificação. Então aqui é uma taxonomia para redes sociais profissionais, aí começa lá numa divisão de alto nível que é as redes online, né, que a gente vai estudar as interações sociais, e as redes offline, que a gente vai estudar a estrutura e a semântica, e aí vai dividindo. Tá? Para cada uma dessas classes, define lá características e para cada uma delas coloca os trabalhos científicos publicados que focam nesses temas. Tá? Então é um trabalho de organizar a área. Tá? Trabalho muito bacana. Tá? E esse trabalho, no desenvolver desse trabalho, a gente foi adquirindo conhecimento. Pesquisa, se vocês tiverem que definir pesquisa em 3 palavrinhas, vai ser aquisição de conhecimento. Isso é pesquisa. Tá? Vocês vão pesquisar alguma coisa para entender, para adquirir conhecimento sobre aquela coisa. E um dos conhecimentos que a gente adquiriu foi essa divisão aí, que a maioria dos trabalhos publicados em redes sociais, eles estão preocupados com questões ou com tarefas. Questões são problemas em redes sociais relacionados à manutenção e à utilização da rede. E tarefas são problemas cujas soluções se beneficiam da utilização de dados das redes sociais. Mas assim, questões são coletar, armazenar, gerenciar e tratar os dados dessas redes. Tá? E as tarefas são como essas redes ou os dados dessa rede são analisadas, utilizadas, melhoradas e aplicadas. Tá? Então aqui questões é o que o Facebook faz com aquela rede social enorme deles. Tá? Tem equipes, equipes, equipes dentro do Facebook, né, tratando disso aqui, né? Como é que gerencia a rede que está cada vez maior. E tarefas, o exemplo que eu dei para vocês de detecção da dengue é uma tarefa. Tá? Detectar surtos da dengue com base nos dados do Twitter. Então são questões e tarefas. E esse trabalho aqui faz parte da tese de doutorado da Michele Brandão. Tá? E aí ela, né, com base em tudo que ela leu, ela fez essa classificação. Então tarefas, ela descobriu que tem 2 tarefas principais, uma de análise e outra de aplicações,
E as questões, duas principais também, de aquisição e preparação dos dados e de armazenamento dos dados. E aí ela classificou a literatura existente em um desses quadrantes. Tá? Então isso é produzir conhecimento. Tá? Então isso foi a parte da taxonomia, que é entender as publicações da área. E uma outra parte importante que a gente trabalhou e tem trabalhado no meu grupo de pesquisa é na força dos relacionamentos dessas redes sociais. Porque o que acontece? Então, vamos revisitar o que eu falei antes. Eu falei antes para vocês, olha só, pega a rede social e mapeia ela para um grafo. Tá? Aí o grafo é assim, cada nodo, cada vértice desse grafo, cadê a bolinha? Tá ali. Então, cada nodo, cada vértice desse grafo pode ser, por exemplo, uma pessoa. Tá? E aí essas pessoas têm relacionamentos, certo? E aí o que a gente quer estudar é a força desses relacionamentos. Porque vocês não se relacionam com todo mundo da mesma maneira. Certo? Facebook, por exemplo, ou qualquer outra rede social. Vocês têm relações de amizade, que são amizades mais fortes, são amizades que duram aí há... Quanto tempo que tem o Facebook? 10 anos? Então vocês têm amigos, mais, né? Vocês têm amigos no Facebook, que vocês se conectaram com eles há 10 anos, e vocês têm amigos que vocês conheceram na balada e se conectaram com eles no final de semana. A força desses relacionamentos é diferente. Tá? E é isso que a gente quer estudar. Então o que acontece? Essa força, então, vai ser uma propriedade das arestas dos grafos, né, dos links dos grafos, que representa a rede social. Justamente porque eles não são igualmente importantes. O termo em inglês é tie strength. Tá? É importante botar os termos em inglês, porque se vocês forem fazer uma busca, por exemplo, numa biblioteca digital, procurem por tie strength. Tá, mas aí vem a questão, como medir a força? Aí a Michelle, lá na pesquisa dela, descobriu que, olha só, esse cara aqui, Granovetter, lá em 1973, antes de todo mundo aqui nascer, ele também estudou a força dos relacionamentos, mas do ponto de vista social. Tá? Ele é um cientista social, ciências sociais. E lá nas ciências sociais da década de 70, ele definiu o seguinte, que a força do relacionamento pode ser medida por uma combinação da quantidade de tempo, faz sentido, pessoas que vocês têm amizade há mais tempo, a intensidade da cooperação, pessoas com quem vocês falam mais frequentemente, e os serviços recíprocos que caracterizam esse relacionamento. Certo? Então, ele pegou, isso aí é a teoria das ciências sociais lá de 70, e ele definiu muito bem o que a gente acredita e acha, né, que possa ser uma boa definição para a força de relacionamentos hoje das redes sociais. Então a gente pegou e estudou dois tipos de redes, principalmente dois tipos de rede que eu vou mostrar para vocês. O primeiro tipo de rede são as redes acadêmicas. Redes acadêmicas podem ser formadas por nós, né, professores, alunos, e pelos relacionamentos que nos definem. Então, uma maneira de nos conectar é dizer, olha só, todos os alunos do DCC e todos os professores do DCC estão conectados nessa rede, porque a gente está no mesmo ambiente, beleza. Outra maneira de conectar é dizer assim, não vamos conectar todos, vamos conectar apenas os orientadores e os orientados. Faz sentido? Ou, não, vamos conectar só os coautores. Isso é o que a gente fez. Porque, de novo, a gente precisa do dado. E um dado que é muito simples de coletar são os dados de coautoria. O que é isso? Pega os artigos, vê quem são os autores dos artigos, os autores dos mesmos artigos são conectados. Beleza? Então, eu tenho um artigo com ele, a gente está conectado. Eu tenho um artigo com ele, a gente está conectado. Mas eles não têm artigo comum, então eles não estão conectados, certo? Conecta só os coautores. Tá? E aí vieram as perguntas de pesquisa, né? Então, como que a gente vai medir essa força de coautoria? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como identificar aspectos que impactam nessa força, como essa força está definida para redes temporais e como varia no tempo.
Tá? Então, são perguntas de pesquisa que a gente se fez e que a gente tem tentado resolver. Então, são muitas publicações que eu tenho só em cima de redes de coautoria. Tá? Então, desde 2011, desde 2010 que eu comecei a trabalhar com isso. Então, em 2011 surgiram as primeiras publicações. Eu vi que tem alguns tirando foto. Esses slides já estão na minha página, tá? Então não precisa tirar foto. Os slides já estão lá na minha página, vocês podem voltar lá e vê-los e baixar esses artigos. Esses artigos também estão na minha página. Tá? E aí o que aconteceu? Lá no início das nossas pesquisas, a gente pegou dados de diferentes áreas para compará-las. Então aqui a gente pegou medicina, computação e sociologia e montou essas redes. Só que aí olha só que interessante. Para a sociologia a gente tinha um pouco mais de 7.000 publicações. E aí a Michelle descobriu que 84% dessas publicações tinha apenas um autor. O que acontece num grafo de coautoria quando a pessoa quando o artigo só tem um autor? Se eu quero conectar coautores e 84% dos artigos só tem um autor, o que acontece? Não conecta, percebe? Não conecta. Eu tenho um monte de nodos soltos lá. E aí não me ajuda em nada. Porque eu quero estudar os relacionamentos. Se os nodos não se relacionam, não tenho que estudar. Então aqui a gente entrou com esse requisito, que é um requisito muito importante, ele vai aparecer de novo daqui a pouco, que é qualquer análise que a gente queira fazer em cima de redes de coautoria, ela está limitada a áreas das ciências, por exemplo, com boa colaboração. E as ciências sociais, sociologia, não é uma boa área para fazer esse tipo de pesquisa, porque eles não têm... É uma questão da definição da área. Tá? Para eles, por exemplo, o doutorando, que está fazendo doutorado, tem que publicar sozinho, porque ele vai defender a sua tese individual. Tá? Na computação isso não existe. Os doutorandos publicam com seus orientadores e com seus grupos de pesquisa. Então é uma definição inerente da área que complica a nossa vida aqui. Tá? Então aqui ó, tem um gráfico de número de coautores, e aqui né, número de coautores. Então aqui ó, a sociologia, que é esse verdinho mais fraco, que para em 3. Então o máximo que a gente conseguiu foi artigos com 3 autores. Medicina ali até 7 e computação até 15. Então as áreas têm perfis diferentes de publicação. Tá, aí a segunda pergunta era como é que eu vou medir essa força desses relacionamentos, né? Então aqui tem duas métricas básicas. Era o peso, então aqui por exemplo A e C, peso igual a 2, quer dizer que eles publicaram 2 artigos em conjunto. Faz sentido? Peso igual a 5, eles têm 5 artigos em conjunto, tá? E assim por diante. E a outra medida é o NO, eita, o que eu fiz? Tá. NO, Neighborhood Overlap, é quantos vizinhos em comum eles têm. Então essas aí eram as 2 medidas mais usadas, 2 métricas mais usadas. E aí, na nossa investigação, a gente descobriu alguns problemas com essas medidas, que são casos em que elas não funcionam. Elas não servem para caracterizar a força dos relacionamentos. Aí eles são os 4 casos, né? Quando não tem nenhum autor em comum, quando são muitos coautores, nos casos limites e para identificar comunidades. Essas 2 métricas elas não funcionam muito bem. E aí o que a gente fez? Propõe uma nova métrica. E agora vamos estudar essa fórmula. Não vamos estudar essa fórmula. Tá? É para mostrar para vocês que a fórmula existe. Tá? Então a gente propôs essa nova métrica chamada TINES. Considera aí um monte de coisinhas, um monte de informações, tá? Que são dados que a gente retira das redes sociais. Tá? E aí monta essa nova fórmula aí que é super bacana. Tá, para que serve essa nova fórmula? Vou dar um exemplo para vocês. Então aqui considerando 4 bases de dados que são dados reais, tá? A DBLP que eu falei antes para vocês, a gente dividiu em 2. Artigos publicados em periódicos e artigos publicados em conferências. Aqui, uma biblioteca digital da medicina e uma biblioteca digital da física.
Então, computação, medicina e física, 3 áreas bem diferentes. E aí ali está o número de nodos, o número de arestas e o período da coleta, tá? Vários anos aí, tá? 2000 a 2015, ou 2016 ou 2013. Então, são períodos diferentes, mas por enquanto isso não interessa. Interessa o número de nodos e o número de arestas, tá? Então, em cima dessas redes, a gente colocou a W, a NO e a TINES, que é a nossa nova métrica. E aí a gente descobriu várias coisas interessantes. Por exemplo, aqui pegando um pesquisador, o professor Palazzo, lá da Federal do Rio Grande do Sul. A gente fez várias análises em cima dessas redes, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, daí a gente pegou aqui todos os coautores dele. Ele tem mais coautores, tá? A gente pegou aqui só alguns casos para mostrar. A gente calculou aqui a frequência e o NO, que eram os que já existiam, e a gente calculou a TINES. E aí, o que dá para perceber? Olha só. Primeiro, que o valor da TINES é diferente, tá? É diferente de NO, é diferente do W, então a TINES, ela traz uma informação diferente, que é importante. E segundo, a TINES, se fizer um ranking, aqui está ranqueado por W, está ranqueado por W. A TINES também traz um ranking diferente. Aqui, por exemplo, o Daniel, que pela W é o 5º, pela TINES sobe lá para 3º. Tá? Então, a TINES, ela traz uma informação complementar a essas métricas que já existiam. Tá? Mas aí, ainda tem um problema, que é o seguinte, as três, tanto a W quanto a NO quanto a TINES, ainda produzem rankings iguais, né, valores iguais. Então, qual é a diferença do Stanley Law e da Isabella Gasparini? Tá tudo igual. Tá? E aí o professor Palazzo, a gente colabora muito com ele, ele disse assim, não, mas a Isabella é muito mais importante do que o Stanley. Tá. Isso não tem como eu saber. Ele que é o autor. E ele disse assim, não, o Stanley, eu colaborei com o Stanley lá na década de 80. A Isabella foi agora. Aí nós assim, lá na década de 80. E a Isabella foi agora. E aí vem o Plin, né? Aquele Plin, sabe? Já é tão bom, né? Quando tá pensando no problema, vem um Plin, assim, com a resposta. O Plin foi o tempo. A TINES não considera o tempo da colaboração. Então, a TINES não estava considerando isso que o professor Palazzo disse. Não, mas o Stanley eu colaborei lá na década de 80. Tá? Então, veio o Plin do tempo e aí veio uma nova modelagem. Isso tudo é um processo de pesquisa, gente. Isso é ao longo de anos, tá? Ao longo do doutorado da Michelle, mais especificamente. Então, aqui muda a modelagem, porque o que a gente estava fazendo? A gente modelava a rede social de coautoria através de um grafo estático, né? Que todos os nodos conectam todo mundo que já colaborou alguma vez na vida. A gente muda agora a modelagem para dinâmico. Então, eu tenho o grafo de colaboração no tempo T. Quando muda o tempo, T mais 1, muda o grafo. Ó, esse aqui que mudou aqui, entrou o D aqui no caso, né? Então, arestas e nodos aparecem e desaparecem à medida do tempo. Beleza? E aí vem o STACY, que é Strength of Ties Automatically Over the Years. Bacaninha, né? Ó, saber dar nome bonito é uma parte importante da pesquisa, tá? Esse nome foi a Michelle que deu, eu fiquei tão orgulhosa. Gente, consegui ensinar os meus aluninhos a darem nomes bonitos, olha só, que bacana. Então, a Michelle veio com esse nome, STACY, tá? E aí, o que a gente fez? Em vez de classificar os relacionamentos como fraco ou forte, que era o que a gente estava fazendo até então, fraco ou forte, ou é fraco ou é forte, tá? Ela criou essa classificação com 8 classes. Tá? Então, considerando 3 variáveis, tá? E aí 2 valores, baixo ou alto, 2 na 3 dá 8 classes. Então, ela propôs essa nova classificação que considera a variável tempo nas suas métricas. Tá? Claro que tem um monte de fórmula, não vou mostrar para vocês as fórmulas, tá? Vou passar direto para os resultados. Bacana? Entenderam tudo? Olhem aí. A imagem bacaninha, né? Então, essa é uma das imagens das
avaliações que a Michelle fez, considerando a Biblioteca Digital da Física. Tá? E aí é como ficam os tipos de relacionamento nas 8 classes. Tá? Então, assim, é claro, para entender a rede, a gente tem que entender as figuras. Não dá tempo de explicar tudo aqui. Mas só de olhar para essas figuras, você já percebe que tem alguns comportamentos que são claramente identificáveis nessa rede social de coautoria. Tá? Então é isso que a gente faz, a gente pega a rede social, aplica métricas e visualiza o resultado dessas métricas, para entender o comportamento dos relacionamentos dessas redes sociais. Bacana? Então, assim, em resumo, a gente tinha aqui o genoma dos relacionamentos, né, que eram como as pessoas interagem e com métricas específicas para entender como veio a ser, né, a evolução e como será. E nas redes de coautoria, a gente consegue fazer isso, a gente conseguiu fazer isso com bastante sucesso, porque a gente pode considerar bases de dados diversas, tá? A gente pode considerar o currículo vitae, a gente pode, dos pesquisadores, né? A gente pode considerar os dados de bibliotecas digitais, a gente pode considerar citações, tem várias maneiras de conseguir esses dados. Para estudar a evolução, também é relativamente fácil, porque publicação, ela tem uma data. Toda publicação tem uma data, toda data tem um ano. Então a gente consegue fazer essa evolução facilmente considerando o ano daquela publicação. Ah, professor, podia ser o mês, né? Não, mas aí o mês é muito fino, a granularidade fica muito fina, a gente perde informação. Então considera anual, considera a evolução da rede ano a ano, tá? E a gente tem resultados bastante interessantes. Para prospecção, tem um outro problema de predição de links que a gente pode estudar também, tá? A gente teve a Gisele Lopes, que fez doutorado lá no Rio Grande do Sul, ela estudou isso como recomendação. Tá? Aí o nosso grupo estudou um pouco também, tá? Em cima de recomendação. Então a gente consegue ver como é a evolução e para onde que vai. Então isso é redes de coautoria. Tá? Outro tipo de redes. Isso é um dos aspectos que eu acho mais interessante das redes sociais. Cada rede é uma rede. Faz sentido? Cada rede é uma rede. Então eu mostrei para vocês redes de coautoria. Agora eu vou mostrar para vocês redes de software. Tá? E aí aqui é para saber então a força do desenvolvimento, né, desses engenheiros de software ou pessoas que produzem software. E aí a gente vem com novas métricas, a gente adiciona semântica e adiciona tempo a essas métricas também. Então aqui a gente considera plataformas de social coding, tá? Desenvolvimento de software através da colaboração online entre programadores. A plataforma mais famosa e a maior delas é o GitHub. Se vocês não sabem o que é o GitHub, procura lá, GitHub. Tá? Mas tem outras, tem a plataforma da Google, tem o SourceForge, tem outras plataformas. E aí o que a gente faz? Bom, a gente estuda as redes de colaboração no processo do desenvolvimento de software. Então aqui tem pessoas diferentes, tá? Engenheiros de softwares, programadores, o que seja, e essas pessoas contribuem com repositórios diferentes. Então esses 3 contribuíram com esse repositório, esses 3 aqui contribuíram com esse repositório, e aí monta o nosso grafo. De novo, modela a rede social através de grafo, conecta as pessoas que trabalharam no mesmo repositório. Faz sentido? Beleza. E aí agora sai analisando essa rede aqui para entender como que é o desenvolvimento de software. Tá? E aí, eu sempre faço questão de dizer isso, né? A minha área de pesquisa é banco de dados. Tá? E uma tarefa primordial da minha área é essa ali. Enriquecer dados existentes em busca de informações relevantes. O dado cru não vale muito. Tá? O que vale é a informação que eu consigo extrair desse dado. E aí, às vezes, ele sozinho não vale muito, mas se eu agregar com outros dados, a minha informação pode ser muito mais rica. E é isso que a gente faz aqui. Tá? Então, aqui tem os resultados das pesquisas que a gente tem feito. Tá? Então, aqui tem uma parte de enriquecimento dos dados, né, que são artigos que trabalham com a caracterização.
Aqui artigos que propõem novas métricas, tá? Aqui uma semântica e aqui com tempo. E aqui são as informações relevantes que a gente consegue extrair. Tá? E tem os próximos capítulos que eu vou falar depois. Tá? Então aí é uma maneira para mostrar para vocês, né, as publicações, onde encontrar mais informações sobre essa parte, porque, de novo, nessa palestra eu não tenho tempo de falar de tudo. Tá? Mas alguns achados, tá? Algumas informações que a gente encontrou, alguns conhecimentos que a gente adquiriu. Aqui GitHub, considerando o GitHub. Número de contribuidores, né, pessoas, número de linguagens de programação. Tá? A maioria dos usuários do GitHub programa de 1 até 5 linguagens de programação. A maioria deles. Tá? E menos de 100 programam em mais de 20 linguagens de programação. Tá? Beleza, né? Dessas linguagens de programação, o grau de colaboração entre elas é diferente. Lembram que eu falei lá? Ciências sociais. A rede de coautoria deles não é muito boa porque eles não colaboram. Aqui. As linguagens de programação, as menos colaborativas. Assembly. Quem é que sabe programar em Assembly? Tá. Mais ou menos, tá. Perl, Visual Basic e Pascal. Quem é que sabe Pascal? Eu aprendi a programar em Pascal. Isso há 20 anos atrás. Então, essas, se a gente montar aquela rede ali dos projetos, essas vão ser a que o pessoal menos colabora. Tem menos arestas entre as pessoas. As mais colaborativas estão lá. Java, C e PHP. Tá? Junto com Ruby, Python e JavaScript. Tá? Aqui as Medium, C++ e C Sharp. Aí o que isso nos indica? Não adianta muito estudar a rede aqui do Visual Basic, que se o pessoal não colabora, não vai me adiantar muito estudá-la. Tá? Então a gente fica nessas linguagens aqui que são as mais colaborativas. Tá? Tem muitos trabalhos relacionados, tem a comunidade de engenharia de software, vários pesquisadores de engenharia de software estudam, né, como que é esse processo de colaboração. E vários desses trabalhos medem a força dessa interação de modos diferentes. Tá? Entretanto, nenhum deles avalia qual é a melhor maneira de medir essa força de colaboração e nem compara essas métricas. E aí é isso que a gente faz. Tá? Pesquisa. Pesquisa é encontrar buracos e tapá-los. Tá? Então a gente encontra ali coisas que ninguém nunca fez ainda e vai lá e faz. Problemas de pesquisa em aberto. Então, assim, dos nossos trabalhos, o que a gente tem feito? A gente tem o GitSet, depois eu vou passar o link para vocês, que é o GitHub Social Enhanced Dataset. Eu que inventei esse nome. Bacana, né? Então, ele é um dataset que ele é curado, aumentado e enriquecido. Tá? A gente também tem novas métricas. Tá? E a gente faz análises em cima dessas redes de software. Tá? Aí tá só um pouquinho mais de detalhe do GitSet, eu não vou explicar para vocês, mas é para mostrar para vocês que é um banco de dados estruturado, bonitinho, com muitos dados, muitos dados, tá? Com milhões de pessoas e milhões de conexões. Tá? E aí vem as métricas. Tá? Então a gente pegou várias propriedades topológicas que já existiam, inclusive a Tinas, aqui da Michelle, tá? E propôs novas. A gente identificou casos que essas métricas não eram muito eficientes, né, para medir a força, e aí a gente propôs novas, considerando informações semânticas que a gente consegue extrair dos dados. Tá? Então ele tem várias propriedades semânticas, são 4, tem mais 2 propriedades aqui que consideram tempo. E aí é a evolução do processo de pesquisa que é interessante. A gente aprendeu muito estudando as redes de coautoria, tá? Lá no passado, a gente aprendeu muito. Então, o que a gente aprendeu estudando as redes de coautoria, a gente aplicou aqui. Então, agora, aqui a gente já sabia que tempo era um fator importante. Quando a gente estava nas redes de coautoria, a gente não sabia disso, a gente aprendeu. Então, aprendeu lá e aplicou aqui. Tá? Então, assim, das análises que a gente fez, são muitas, tá?
Alguns achados interessantes. O número de conexões entre desenvolvedores varia de acordo com a linguagem de programação. Olha que interessante. Então, não dá para desassociar o processo de construção de software da linguagem. Isso é importante, tá? Para essas análises aqui. Tá? Poucos pares de desenvolvedores interagem em mais de um repositório. Olha que bacana. E essas análises que a gente fez, tá, permitem definir um modelo computacional para o desenvolvimento de software e permite ranquear desenvolvedores. Ranquear desenvolvedores, então aqui são várias métricas de ranking, tá? Em vermelhinho aqui são as métricas existentes. Vejam que está tudo empatado, então é impossível diferenciar esses caras. Com as nossas métricas, a gente consegue diferenciá-los, tá? Tanto aqui para programadores de JavaScript, programadores de Ruby, aqui está todo mundo empatado aqui, ó. Nas nossas métricas a gente consegue diferenciar esses desenvolvedores. E a gente tem uma nova modelagem que considera o tempo, considera janelas temporais. Porque o que acontece? Tem repositórios de software no GitHub que existem há anos. Tá? Então pega um repositório que existe, sei lá, 5 anos. No primeiro ano, de repente, nós aqui estávamos nesse repositório, no primeiro ano. Aí, para o segundo, alguns de nós saíram, foram fazer outras coisas e outros de vocês entraram. Então, pode ser que, ao longo dos 5 anos, eu que estava lá no primeiro ano, nunca tenha colaborado com vocês que entraram depois. Então, não faz sentido conectar a gente, porque na mesma janela de tempo a gente não colaborou junto. Então é isso que a gente faz, em vez de conectar todo mundo que estava no repositório, a gente conecta de acordo com as janelas de tempo que eles interagiram. Tá? De novo, o tempo. Tá? E aí a rede, que era assim, todo mundo conectado, agora fica mais esparsa, fica mais significativa. Tá? Então aqui como é que volta lá, né, do genoma dos relacionamentos. Como as pessoas interagem com as métricas específicas, caracterização, evolução e prospecção. Aqui é o que a gente tem feito, então, nessas redes de software. São muitas variáveis, tá? Bem mais variáveis do que as redes de coautoria. Dá para fazer análises diferentes de produtividade do time, de ranking. Tá? E a parte de prospecção é a parte que a gente ainda não fez. Tá? E talvez aqui estejam as principais aplicações. Tá? De predição de evolução, predição de custo, desenvolvimento de software, tá? Recomendação de especialistas de time, então são aplicações que a gente vislumbra que possam ser realizadas. Tá? Então, para encerrar, tá? É muita coisa para falar em pouco tempo, então por isso que eu falo rápido. Tem outras redes, o meu grupo não trabalha só nas redes de coautoria e de desenvolvimento de software, tem outras. Então, o Thiago, por exemplo, trabalhou redes de pontos de interesse, o Gladstone, rede de cinema. O Leandro e o Jonathan fizeram um trabalho bem bacaninha em cima de lutas de MMA, bem diversificado. Tá? Tem outros tipos de aplicações que a gente pode trabalhar também, recomendação de revisão, fazer análise de comunidades, né, de clusters. Então, dá para fazer muita pesquisa interessante, muita pesquisa interessante. Então, até o momento, né, o que a gente descobriu desse genoma, né, existem perspectivas diferenciadas para a força do relacionamento. Então, os relacionamentos e vai variar muito de acordo com o tipo da rede. Pode-se adicionar mais semântica a essas redes. A gente propõe novas métricas para adicionar mais semânticas, e aí a semântica vai depender do contexto. A gente tem várias análises comparativas com o estado da arte, tá? Muita análise interessante a gente tem feito. E essa evolução temporal é extremamente importante para as redes sociais. Tá? A evolução temporal é extremamente importante. Tá? E aí a gente consegue, então, compreender o estado atual da rede e, né, prever, né, predizer qual vai ser a evolução dessa rede também. Próximos passos, a gente está sempre, cada aluno que chega no grupo, né, traz novas perspectivas, traz novas ideias, traz novos problemas, e os alunos que estão no grupo estão sempre identificando problemas interessantes.
E aí a gente pretende ampliar essas análises para outros dados, para outros contextos. Tem as aplicações em potencial aqui, tá, que a gente tem trabalhado nelas ultimamente. E é isso aí. Tá? Então eu tenho que fazer aqui um agradecimento para a minha equipe, tá? Em especial a Michele Brandão, né? A maioria desse trabalho aqui que eu apresentei para vocês vem da tese de doutorado dela. Agradecer aí as agências de fomento. Tá ali o meu e-mail, tá aqui o link, Projeto Apoena, então lá tem os PDFs, os artigos, os PowerPoints das apresentações desses artigos, os datasets estão lá, algumas implementações de algoritmos também estão lá. Tá? Então, se vocês quiserem mais informações sobre a minha pesquisa e do meu grupo de pesquisa, tá tudo lá. Muita coisa lá. Certo? E através da minha página pessoal, vocês também chegam lá. Era isso. Dúvidas, perguntas? Eu queria saber se na análise do GitHub você olhou só os repositórios das equipes, a contribuição, tipo assim, a pessoa é a contribuidora com a outra. Se ela faz parte da mesma equipe ou se ela manda pull request, se ela contribui com issues, como é que é? Com commits, qual que é a métrica que utilizou para definir quem contribui com quem? A gente tem diferentes análises. A gente tem métricas específicas para os commits. E aí nos commits a gente avalia o número de linhas, por exemplo, alteradas em cada commit. Tá? Não só o número de commits, o quão frequente a pessoa faz commit, mas o tamanho desses commits. A gente está analisando também issues e pull requests, a gente diferencia, é tudo diferenciado. É tudo diferenciado. Mais alguma dúvida? Ok, então vamos ver É isso. mais uma vez. Muito obrigada, eu agradeço.